Pessoal, eu quero falar também dos outros condenados. Vamos trazer mais uma ilustração aqui para você. E aí nós temos o ex-ministro Anderson Torres, que também teve os crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado por 4-1. Vamos trazer o Ramagem também, que agora tem uma novidade interessante sobre ele, que é o pedido para que haja a perda de mandato ali na Câmara dos Deputados. Ele que também acaba respondendo por todos esses crimes numa votação de 4-1, mas houve uma alteração por conta do período em que o crime ocorreu a partir do que ele tem de foro privilegiado ali na Câmara dos Deputados. Então, diante da fuga dele, considerada pela Polícia Federal como uma fuga, então ele é considerado foragido hoje exatamente por estar nos Estados Unidos, a gente precisa entender como é que vai funcionar a execução da pena dele e também como que a Câmara vai tratar o caso de Alexandre Ramagem. Zé Maria Trindade, quando há uma determinação do Supremo Tribunal Federal para a perda de mandato, como é que funciona o rito ali na casa? Mas não é uma cassação, né? É uma determinação da extinção do mandato, em virtude exatamente da legislação sobre o mandato parlamentar. Mas quem dá a última palavra é o Congresso Nacional. Mas isso não é muito bem explicado, porque a Constituição fala ouvido o Congresso Nacional, né? Devido a Câmara e Senado. Mas diz ouvir, mas não significa rejulgar. A Câmara não pode rejulgar a decisão do Supremo Tribunal Federal. A Câmara tem que tomar conhecimento e, segundo eu conversei com alguns constitucionalistas e juristas, deputados, eles dizem o seguinte, que compete à mesa diretora da Câmara dos Deputados analisar os documentos, porque a extinção do mandato ele é definitivo. Quando se extingue o mandato, chama-se o suplente, acabou. Não há como voltar. Então, em virtude disso, o Constituinte colocou lá, ouvido o Congresso, né? A respectiva casa, Câmara ou Senado. E aí vai ver se a documentação é legal, se houve a oficialização à Câmara, se a documentação foi legal e se não existem mais possibilidades de recuperação do mandato. A partir daí, a mesa diretora acata a decisão do Supremo. Em outros casos, o que se pôde fazer foi atrasar o conhecimento disso, de dar o ok. Enquanto isso, o parlamentar ficava num mandato, mas há um tempo em que, se o presidente não acatar, ele estará desobedecendo uma ordem judicial e isto é crime e ele pode ser processado no próprio Supremo Tribunal Federal por desobedecer uma ordem judicial. Isso aí não é para o Congresso julgar, é uma determinação. O que a Câmara vai fazer é analisar os documentos. O que eu considero um absurdo é exatamente esta autonomia que foi tirada do Congresso Nacional. Se você olhar lá a Constituição originária, a que saiu da Assembleia Nacional Constituinte de 86, que publicou a Carta em 88, né? Você vai ver que o artigo 53 diz o seguinte, que para processar um parlamentar era preciso licença. E aí tentaram voltar a esse artigo, mas isso, ontem eu conversei com uma autoridade muito importante sobre isso. E ele dizia o seguinte, que havia uma maioria na Câmara mesmo nesse sentido, mas que o Senado entendeu que era proteger mais de 100 deputados que estão sendo investigados pelas emendas parlamentares. Então, os deputados não estavam atrás da autonomia, da segurança jurídica para agir em nome do eleitor, mas para se esconder das punições que virão em decorrência do roubo do dinheiro público através das emendas parlamentares, que eufemicamente chama desvio de recursos públicos. Fica um nome bonitinho para roubo mesmo de recursos públicos. Então, é isso que eu tenho a dizer. É assim, mas é um absurdo que tenham tirado essa garantia parlamentar. Eu acho que essa garantia é uma garantia social, coletiva e não um direito individual do deputado. Ô Piperno, você entende que Alexandre Ramagem estique a corda, piore a situação ao buscar algum tipo de refúgio nos Estados Unidos? Eu acho que esse ato dele, ele sem dúvida nenhuma muda a percepção dos ministros da Suprema Corte. É óbvio que a questão fática, ela tem que prevalecer sempre. Um juiz, enfim, um magistrado, ele julga, ele decide em cima de fatos. Mas todo mundo tem as suas percepções. Ele olha e fala, bom, pera lá, aquele que era do bando aí fugiu.
Então também vamos tomar nossas precauções aqui para que, né, isso não seja, enfim, repetido entre os demais. Então é claro que eu acho que a fuga dele piora sim a situação de quem ficou, pelo menos em relação a essas percepções. E uma outra coisa, né? Eu tenho ouvido muita gente questionar o fato de que alguns desses condenados são pessoas idosas, por exemplo, o general Augusto Heleno, né? Ou seja, 79 anos e para a cadeia agora, o próprio presidente Bolsonaro com 70 anos, problemas de saúde e tal. Eu só queria lembrar a essas pessoas muito preocupadas agora com direitos humanos, e isso é sempre muito justo e nobre, que nós estamos falando, inclusive, de gente que usava em campanha eleitoral camiseta com o rosto de torturador. Então, naquele momento, dane-se as favas os direitos humanos. Agora vamos recorrer a eles? Gani? Olha só, se eu pegar carona aqui numa coisa que o Piperno falou, né, de que esta fuga do Ramagem pode influenciar uma prisão preventiva dos demais, enfim, não deveria ser assim, porque no direito você não pode ser responsabilizado por atos de terceiros. Inclusive, né, para justificar a prisão preventiva do Bolsonaro, e não é relacionado a esse processo lá de coação, o ministro relator colocou ali na sua decisão que a fuga, né, da Carla Zambelli, do próprio Ramagem, seriam também motivos para a prisão preventiva do Jair Bolsonaro. Foi também um dos argumentos. Veja, não pode ser assim, porque, como eu disse, né, você não pode ser responsabilizado por atos de terceiros. De qualquer maneira, Ramagem e Mauro Cid foram aqueles que acabaram se dando melhor nisso. Ramagem porque conseguiu fugir, né? Provavelmente a justiça norte-americana vai dar proteção à Ramagem, dado que Trump é um aliado aí da família Bolsonaro, e o Mauro Cid, que cumpre pena, 2 anos de pena, com tornozeleira eletrônica em regime aberto. Para os demais, a situação se tornou muito difícil, a não ser que haja aí uma mudança, como ocorreu com a Operação Lava Jato. Agora, 4h29. Quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês nas outras plataformas. Seguimos. Quero te ouvir, Bruno Musa. Bom, mais uma vez, o mesmo nome circulando e sempre no centro do que vem acontecendo no Brasil. Também não é nenhum tipo de novidade. O Ramagem deu uma entrevista ao longo dessa semana mostrando, ao menos que parece, se é que dá para dizer assim, uma certa tranquilidade de que não sofreria nenhum tipo de risco nesse momento de ser mandado de volta para o Brasil. Eu acredito que isso faça muito sentido. A gente comentou isso ao longo dos nossos dias aqui, justamente por todo esse imbróglio que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos, e acho bastante difícil, até porque, me corrijam aqui se eu estiver errado, mas eu estava lendo a respeito, que se o Alexandre de Moraes pedisse que ele fosse mandado para o Brasil, ele teria que enviar todo o processo para que um juiz federal nos Estados Unidos analisasse, o que obviamente deixa muitas lacunas e muitos gaps abertos, mostrando todo esse processo e toda essa briga que se iniciou entre Brasil e Estados Unidos, sem evidências técnicas e muitos questionamentos, por assim dizer, entre todas as decisões que vêm sendo tomadas. E vale lembrar que o Alexandre de Moraes ele é um sancionado pelo governo americano, como, segundo o próprio governo, pela lei Magnitsky, como não cumpridor dos direitos humanos. Então, me parece bastante complicado que coloca o Ramagem aqui numa situação, digamos, relativamente tranquila de que não seria mandado de volta para o Brasil. Mas fica bastante claro que o Alexandre de Moraes ordenará a perda do mandato e tudo que vier no processo seguinte, de repente, se vier um processo, condená-lo, etc., por tudo que o Alexandre de Moraes vem conduzindo todo esse tipo de ou investigação, ou mesmo processo. Agora, o Fábio Piperno, há aí a defesa de Jair Bolsonaro dizendo que o prazo para você mover todos os recursos necessários e possíveis não tinha acabado e por isso o ministro Alexandre de Moraes não poderia executar a pena. Mas há o entendimento, como eu mencionei aqui para vocês, de que quando você tem apenas um voto divergente numa turma, que isso indica que os embargos infringentes não poderiam prosseguir. Como é que você avalia esse posicionamento e essas lacunas que a defesa vai tentando encontrar agora
para mudar, nem que seja um pouco, o destino de Jair Bolsonaro em relação à permanência na superintendência da PF? Evandro, é natural, né, que a defesa tente levantar qualquer suposta dúvida para tentar postergar o cumprimento daquilo que me parece inevitável. Então, surgiu essa dúvida. Eu já vi juristas defenderem que, assim, um embargo já seria o suficiente, mas no STF como regra, há um entendimento que nas turmas são necessários 2 e no pleno 4. Aliás, não está nem expresso que serão 2 as turmas, e daí a dúvida de alguns é que no pleno seriam 4. Então, uma questão aí de aritmética e tal, são 4 lá em cima, 2 embaixo. De qualquer forma, é uma manobra para tentar postergar aquilo que é de fato inevitável, né? Fala, Gani. Olha, eu vejo que não vai mudar absolutamente nada, né? Se conseguirem, pelo menos, entrar com o recurso dos embargos infringentes. Inclusive, eu tinha essa dúvida com o Piperno, porque o Moraes, ele acabou já declarando o trânsito em julgado. Então, se os embargos infringentes, eles poderiam vir após o trânsito em julgado. De qualquer maneira, não muda nada, né? Já teve 2 precedentes que foram negados. Agora, serve, né, para futuramente, talvez, se mudarem aí os rumos da política. Então, provavelmente, a estratégia dos advogados e do núcleo duro dos bolsonaristas será mostrar que houve uma perseguição política e manter, né, esta ideia acesa de perseguição política para, eventualmente, lá na frente, Bolsonaro conseguir a sua liberdade.